Vamos agora ver o que é que nos diz a palavra de Deus. Verso 10 até o verso de número 17. Assim está escrito: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Que o Espírito de Deus fale aos nossos corações através da sua palavra esta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui numa carta escrita por um homem chamado Paulo. Paulo, nesta ocasião, ele está preso em Roma, na sua segunda prisão. Na primeira prisão de Paulo, ele tinha mais liberdade. Ele ficou numa casa alugada, onde as pessoas podiam visitá-lo e estar com ele. E nessa casa que ele tinha alugada, o Senhor alcançou através da vida dele muitas pessoas. Agora, nesta segunda prisão, Paulo agora está encarcerado. Ele está completamente isolado. E ele está ali aproximadamente no ano de 67 depois de Cristo. Paulo sabe que daqui a pouco ele morrerá. Ele está próximo de sua morte. Ele diz a Timóteo nessa mesma carta: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele está certo que daqui a pouco ele será oferecido a Deus como libação. Ele sabe que a sua hora está chegando. E quando uma pessoa sabe que a sua hora está chegando, ela procura investir os seus últimos minutos de vida naquilo que ela julga ser mais importante. Paulo sabia que ele tinha pouco tempo, e quando se sabe que se tem pouco tempo, não se fica gastando o seu tempo com qualquer coisa. Quando se sabe que se tem pouco tempo, se dá prioridade para gastar o seu tempo naquilo que é de real valor. E Paulo está escrevendo, nesses seus últimos tempos, uma carta discipulando um jovem que mora em Éfeso chamado Timóteo. Na verdade, Timóteo foi deixado em Éfeso pelo próprio apóstolo Paulo. Ele deixa Timóteo em Éfeso, como nós vemos na carta, no capítulo 1, verso 3. Ele deixa ele ali para liderar aquela igreja. Timóteo é aquele jovem que aparece em Atos 16, ali nas cidades de Derbe e Listra. Timóteo, ele é neto de uma senhora chamada Lóide, e ele é filho de Eunice, duas mulheres tementes a Deus, que criam este jovem no temor do Senhor. E Paulo sabe que para o encaminhar, para a continuidade daquele trabalho que existia em Éfeso, Paulo sabe que para que isso aconteça, é necessário haver um trabalho de discipulado muito eficaz com esse jovem. Paulo sabe que este jovem precisa ser discipulado da forma correta, para que este trabalho no qual ele está inserido, do qual ele está imbuído, do qual ele é responsável, tenha sua continuidade, sua sucessão. Paulo sabe que o trabalho do discipulado com Timóteo é importantíssimo. E é por isso que Paulo, nos seus últimos tempos de vida, ele investe o seu tempo ainda no discipulado deste jovem chamado Timóteo. Ele escreve a sua última carta para esse jovem. Poderia escrever para qualquer pessoa ou para qualquer igreja, mas ele entende que essa questão do discipulado, ela é de suma importância.
Nós, como igreja de Cristo, nos dias de hoje, nós precisamos entender que o nosso trabalho não terminou quando essas pessoas do musical preencheram as suas fichas de interesse. O nosso trabalho não terminou quando aquelas pessoas levantaram suas mãos e disseram: eu quero entregar a minha vida para Cristo. O nosso trabalho não termina quando alguém recebe oração e alcança a salvação em Cristo Jesus. O nosso trabalho não termina ali, pelo contrário, o nosso trabalho ali começa. É ali que começa tudo. É ali que começa todo o nosso esforço. É ali que começa toda a nossa carga de importância e de valor. É ali que começa o trabalho da nossa igreja. O trabalho não terminou no musical, o trabalho começa no musical e agora ele perdurará através de algo que nós chamamos de discipulado. Porque nós entendemos que o discipulado é de suma importância para nós termos uma igreja não apenas grande, mas uma igreja profunda na fé. Uma igreja profunda na teologia. Uma igreja profunda no conhecimento de Cristo. Uma igreja profunda, de raízes profundas, que saiba atravessar pelas adversidades, pelos problemas, pelos desafios, pelas dificuldades, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Porque quem não está firmado em Cristo Jesus e que não foi discipulado, qualquer vento o arrebata, qualquer coisa que acontece o faz tremer, qualquer coisa que acontece o tira daqui e joga para lá, como diz Tiago. Mas aqueles que estão arraigados com a sua fé em Cristo Jesus, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E esse trabalho é um trabalho que é trazido pelo Espírito Santo à nossa vida, através de pessoas que nos discipulam. Louvado seja Deus pelos discipuladores. Louvado seja Deus por um homem que me discipulou um dia. Louvado seja Deus por um homem que investiu seu tempo para acompanhar-me nos meus primeiros passos de fé. Louvado seja Deus por uma pessoa que investiu o seu tempo para acompanhar você nos seus primeiros passos na fé cristã. Que eu tenho certeza que você lembra muito bem quem foi. De gente que abriu a Bíblia diante de você e mostrou que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Deus. E que mostrou para você que a salvação é apenas em Cristo Jesus e ela não vem pelas obras. Que mostrou para você que você pode depositar toda a sua confiança em Cristo Jesus, porque Ele nunca vai desapontar você e não vai abandonar você. Você lembra muito bem de quem fez isso contigo. E agora, meu santo irmão, em nome de Jesus, é hora de você fazer isso com alguém. É hora de você receber, você já recebeu, você já foi um receptáculo para receber algo de alguém que Deus usou para abençoar a sua vida. E agora você vai permitir que esse algo seja derramado de você para outra pessoa. Afinal de contas, nós somos vasos, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 4, vasos de barro. E o vaso não serve para mais nada a não ser para levar coisa. E para derramar aonde está sendo necessário. Paulo sabe que este jovem chamado Timóteo, ele é diferente de Tito. Nós poderíamos falar isso, mas não dá tempo. Tito, ele é um obreiro mais pé de boi. Tito é deixado em Creta. A gente pensa que Creta é um lugarzinho pequeno. Creta é um conjunto de ilhas enorme, com vários lugares e com vários desafios. E Paulo deixa Tito em Creta, e ele sabe que Tito é daquele obreiro obstinado. Como é, Mateus? Tremendo. Ele sabe, Tito vai. Timóteo não.
Timóteo precisa de alguém que esteja lembrando. Lembra do que foi dito a você. Lembra das promessas que Deus te fez. Lembra da profecia a seu respeito. Lembra da imposição das mãos sobre você. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Você é moço, mas não deixa ninguém, como dizia na minha terra, não deixa ninguém passar o dedo no seu nariz. Lembra dessa, pastor José Nery? Não deixa ninguém passar o dedo no seu bigode. Ninguém despreze você. Timóteo é desses, e Paulo sabe que Timóteo precisa dele. E nos últimos dias de vida de Paulo, Paulo pega e diz assim: eu sei aonde eu vou investir os meus últimos dias, o meu último tempo. Eu vou escrever a minha última carta para esse homem chamado Timóteo, porque ele precisa de mim. Ele precisa de mim. Ele precisa que eu continue o discipulado com ele. Ele precisa que eu continue investindo na vida dele, para que o trabalho em Éfeso, que era uma das cidades mais importantes da Ásia, para que aquela igreja em Éfeso continue crescendo e o nome do Senhor continue sendo exaltado, engrandecido e glorificado. Porque Timóteo vai conseguir chegar aonde eu não vou chegar, porque eu estou preso. Eu sou Paulo, o velho, o prisioneiro do Senhor, mas Timóteo está livre e ele pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Discipulado é quando você derrama do que você tem na vida de outra pessoa e você diz para ela: vai, faz aquilo que eu não vou conseguir fazer. Eu acredito em você. Eu apoio você, eu abraço você. Está aqui o que eu tenho, isso eu te dou. Isso é discipulado. Paulo está fazendo isso com este jovem chamado Timóteo. Então agora que nós tivemos essa segunda introdução, agora mais relacionada à carta, nós podemos perguntar: como Paulo discipulou Timóteo? Quais foram as ferramentas que Paulo usou para discipular este jovem chamado Timóteo? Vamos para o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos estar focados no texto. Pregação expositiva, que está com a Bíblia o tempo todo diante dos olhos. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual foi a primeira ferramenta que Paulo usou para discipular Timóteo? A primeira ferramenta que Paulo usa para discipular Timóteo é a sua própria vida de integridade e sofrimento. O que Paulo usa como primeira ferramenta para discipular Timóteo é a sua própria vida de integridade e sofrimento. Nós aprendemos na missiologia que antes de alguém que está ouvindo a palavra pela primeira vez aceitar a mensagem, ela aceita antes da mensagem o mensageiro. Ela, antes de aceitar a mensagem, ela aceita o mensageiro. Ela está olhando para você. E antes de ela ouvir a respeito de Cristo, ela está olhando para a sua vida. Paulo sabe que a figura do discipulador, ela é muito importante nesse processo do discipulado, porque o discipulador, além de ele estar fazendo um discípulo de Cristo, ele está também mostrando aquilo que Cristo fez na vida dele para aquela outra pessoa. Ele não está mostrando o que ele faz, ele está mostrando o que Cristo fez nele e que pode fazer na vida dele também. Ele não está dizendo o que ele tem, o que ele é, o que ele possui. Ele está dizendo o que Cristo fez nele. Olha para mim, Timóteo, e veja em mim aquilo que Cristo fez. Olha para mim, Timóteo, e veja em mim aquilo que Jesus produziu, aquilo que Jesus realizou, os milagres que ele fez. Olhe para mim, Timóteo, e veja em mim a pessoa de Jesus Cristo. Paulo sabe
que Timóteo precisa olhar para ele e ver na vida dele aquilo que Jesus fez. O mundo hoje segue pessoas pelo que as pessoas fazem. Se você vai no Instagram, quais são as pessoas mais seguidas? São essas pessoas que mostram as suas posições, o seu poder, o seu dinheiro. Os teatros e outros lugares estão abarrotados de pessoas que querem ouvir casos de sucesso, aonde homens estão ali na frente dizendo: eu alcancei 1 milhão, eu alcancei 100 milhões, eu alcancei 1 bilhão, e você pode alcançar também. E aquelas pobres formiguinhas que ficam ali na frente, ajudando aquele camarada a alcançar essas somas vultuosas, elas ficam ali sonhando e dizendo: eu acho que eu posso conseguir mesmo. E algumas até conseguem, mas a grande maioria não consegue. Mas as pessoas são atraídas através dessa proposta, através da proposta de quem tem pedigree, de quem tem sucesso, de quem tem aparência. Eu fiz aqui um breve currículo de Paulo. Para quem trabalha com missões, como nós trabalhamos, a gente conhece uma carta antiga de uma agência missionária, onde Paulo faz uma solicitação para ser recebido como missionário daquela agência. E essa carta missionária antiga que nós conhecemos, a agência responde para Paulo: Paulo, você foi negado. O seu currículo é horrível. Nós não queremos você como missionário da nossa agência, não. Você é horrível. Para todo canto que você vai, você arruma problema. E aí colocaram o currículo de Paulo, e ele mesmo dá o currículo dele. Na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo? Eu mando mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida. Olha o currículo desse homem. É o homem que está discipulando Timóteo. Em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fastigado com vara. 1 vez eu fui apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 3 vezes ele naufragou. Quem é que viaja de barco com Paulo? A turma que está viajando conosco essa semana. Vamos com Paulo para uma viagem missionária? 3 barcos afundaram com ele. Esse é o currículo desse homem. Hein, Jússi? Paulo está indo na viagem? Estou fora. Deus me livre. Ele já afundou 3 vezes. Deixa eu voltar aqui para o currículo dele. 3 vezes fastigado com vara, 1 vez apedrejado e naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteador, em perigo entre patrício, em perigo entre gentil, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar. Está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Você não viu ainda não o currículo de Paulo? Vou continuar. Em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, sobre a preocupação com todas as igrejas. E aí ele termina no verso 32, porque eu vou pular, para a gente não investir muito tempo aqui. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade para me prender. Mas a turma, sabendo disso, me baixou pela janela do muro, dentro de um cesto. Já pensou o grande apóstolo Paulo? Pessoal, entra aqui, Paulo. Colocaram ele dentro de um cesto e desceram ele no muro para ele escapar do governador Aretas, para ele não ser preso. Esse é o currículo desse homem que está querendo discipular Timóteo. Quem é que gostaria de ser discipulado por um homem desse, que tem uma ficha corrida dessa, que tem uma capivara desse tamanho? Mas sabe por que Paulo faz isso? Porque Paulo não está discipulando Timóteo querendo que Timóteo seja igual a ele. Paulo está discipulando Timóteo querendo que Timóteo seja igual a Jesus. Então Paulo está dizendo para Timóteo: não sou eu não, Timóteo, eu sou essa miséria que eu acabei de dizer aqui no meu currículo, mas Jesus Cristo, o Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há, esse é o homem que você deve seguir por toda a sua vida.
Paulo está apontando para Cristo e não para si mesmo. Eu vejo alguns trabalhos de discipulado. Esse aqui é meu discípulo. Diga, de quem? É meu discípulo. Ah, tá bom. Esse aqui é meu discípulo. Esse é meu discípulo. Seu discípulo. Onde é que você encontrou escrito que você tem que fazer discípulo de si? Nós temos que fazer discípulo de Jesus. É a semelhança dele. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês estão olhando para mim, mas quando vocês olham para mim, vocês devem olhar para Cristo, vocês devem ver Jesus. E o discipulado é fazer pessoas parecidas com Cristo. E é isso que Paulo está fazendo com Timóteo. O que muitas pessoas fazem é fazer discípulos para si. Mas essas pessoas incorrem contra a própria Escritura, os próprios mandamentos. E quando nós nos aproximamos dos nossos documentos de fé, o breve catecismo, na pergunta 47, ele fala a respeito do que proíbe o primeiro mandamento. E o breve catecismo diz o seguinte, que o primeiro mandamento proíbe deixar de adorar ou glorificar somente a Deus. Eu não estou fazendo discípulo meu, eu estou fazendo discípulo de Cristo. Você tem que começar a se parecer com Jesus. Não se parece com Arielsto, não. Pergunta para a Yara se é bom. Ela fala 1, já basta. 2, Deus tenha misericórdia. É por isso que eu nasci com esse nome, para não ter ninguém mais igual a este. É Arielsto, põe na internet, é o único que aparecer, sou eu. Não pode ter outro. Porque não presta. É como disse certo homem, não sei se foi Calvino ou se foi Spurgeon, que disse, aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de ruim sou eu mesmo. O que você vê de bom em mim, é um bom marido, é um bom pastor, é um bom pai, aleluia, glória a Deus, é Jesus. As outras coisas sou eu mesmo. É esse currículo aqui de Paulo, eu estou com ele. Não você aceita em lugar assim, eu estou com Paulo, eu estou aqui nesse currículo com Paulo, porque o meu objetivo não é fazer discípulo meu, o meu objetivo é fazer discípulo de Jesus. Eu vou correr que o meu tempo já foi. Segunda ferramenta que Paulo usa para discipular Timóteo. Paulo usa, e está escrito aqui no verso 14 a 16. Tu, porém, vamos para a Escritura, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A segunda ferramenta que Paulo usa para discipular Timóteo é a palavra de Deus. Porque discipulado sem a palavra é tomar café junto. E tem até um negócio aí agora, tomar café com Deus. Sei lá como é que é o negócio, o nome. É tomar café. Sem Bíblia é tomar café. Com Bíblia, meu irmão, com Bíblia, espere para ser confrontado, para acontecer o que está escrito aqui, ensinado, repreendido, corrigido e educado. É a palavra de Deus que vai falar ao seu coração e vai fazer você parecido com Jesus. Nada além disso. É só a Escritura. Um dos lemas da Reforma Protestante, sola Escritura, não deve ser traduzido como só a Escritura, mas deve ser traduzido como somente a Escritura. Ela é suficiente. Não precisa de mais nada. A palavra de Deus é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Para mudar a vida de quem quer que seja. As Escrituras servem para isso. Eu sou do tempo de culto e doutrina. Culto e doutrina. Culto e doutrina era culto pesado. Onde o negócio era rasgado. Onde se falava o beabá do negócio. Era duro. Terminava o culto e doutrina,
tinha uns crentes que se arrepiavam e vinham falar com a gente depois. Pastor, o senhor falou isso e aquilo. E o que é que eu dizia? Eu falava assim, não foi eu não, foi a palavra, foi a Bíblia, foi a Escritura, foi ela que falou com você, foi a palavra de Deus. Mas pastor, o senhor está dizendo para eu largar as mulheres que eu tenho fora do meu casamento. Eu não, quem está dizendo é a palavra. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que pagar quem eu estou devendo. Eu não, é a palavra. Mas pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser fiel ao meu marido e tal. Eu não, quem está dizendo é a palavra. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que parar de mentir. Eu não, fica com raiva de mim não. É a palavra, é ela quem diz. E se está atingindo, se está mexendo, se está batendo, se está cutucando, se está tirando o ferrugem, se está balançando, louvado seja o nome do Senhor. É o que a palavra faz. Porque você tem que vir para um culto e não é voltar para casa dizendo, ai que culto maravilhoso, fui afofado. Você tem que voltar para casa dizendo, meu Deus do céu, apanhei igual cachorro de japonês. Meu Deus! Isso era um ditado nosso que a gente falava lá na Zona Leste de São Paulo, não sei nem se está certo. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu cobri a cabeça, batia nos pés, eu cobri os pés, batia para lá. A palavra! Não faça, não faça, ande, não ande, ame, perdoe, faça, exorte, dê. É a palavra que faz isso. Louvado seja Deus, é a palavra que vai amoldando você e vai fazendo você parecido com Jesus. E vai dizendo para você, Jesus não ia agir assim, Jesus não faria isso, Jesus não ia responder dessa forma, Jesus não pensa desse jeito, Jesus não olha dessa forma, Ele não aponta assim, Jesus não julga assim. E como é que Jesus faz? Assim, 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 assim. E aí o Espírito Santo vem e coloca no nosso coração, é assim que você tem que fazer também. É a palavra que faz isso. Calvino dizia que a palavra de Deus é o cetro pelo qual ele governa a igreja. Um homem chamado Richard Baxter dizia, estude a palavra, pois nela está a vida eterna. Um outro homem chamado John Owen dizia, a ignorância da palavra de Deus é a ruína da alma. Herman Bavinck, um grande teólogo, dizia, quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. E para não ficar só em citação de teólogo, o próprio profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 29, ele diz, não é pois a minha palavra como um fogo, ou como um martelo que esmiuça a penha. Então se tem coração duro aqui essa noite, fique tranquilo que a palavra de Deus quebra. Porque tinha um coração duro, velho, nesse peito aqui. Mas a palavra de Deus quebrou. Quebrou. Hebreus capítulo 4, verso 12 em diante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Por isso que quando você está aconselhando, você não deve aconselhar segundo o seu pensamento. Abra a Bíblia e deixa a Bíblia agir. Quando você estiver discipulando, você não deve discipular segundo o seu pensamento, a sua experiência, o seu propósito, o seu modo de vida. Não, é a palavra. Deixa a palavra fazer. Juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É a palavra que faz isso na vida de todos nós, em nossos corações e em nossa mente. É a palavra de Deus. Paulo usa a palavra para discipular Timóteo. Em último lugar, qual é a última ferramenta que eu vejo nesse texto que Paulo usou para discipular Timóteo? Paulo, ele discipula Timóteo para habilitá-lo para a boa obra. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não é salvo pelas obras.
mas você é salvo para as obras. Deus não salva você pelo que você fez, mas Deus salva você para que você venha fazer. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, ele diz isso: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O Senhor não nos salva para as obras, mas as obras precisam aparecer na vida do salvo. Aquele que diz que é salvo e não tem obra de salvo, ele deve começar a colocar em xeque a sua salvação. Será que ele foi realmente alcançado? E eu não estou falando isso sozinho. Eu falo isso com um homem chamado Charles Spurgeon, quando ele fala que a graça, a palavra, a fé, que não muda a nossa vida, nada disso é proveniente de Deus. O próprio João Calvino, ele diz que nós somos salvos pela graça, mas essa graça nunca virá sem frutos. O grande pastor puritano chamado Richard Baxter, ele dizia que a verdadeira fé nos faz trabalhar para a glória de Deus. Ser alcançado por Cristo e estar sendo discipulado, se isso não nos empurra para uma ação, não nos empurra para darmos frutos, esse discipulado está falho. É interessante que recentemente eu vi um vídeo do pastor Elias Dantas, amigo dessa igreja. E ele estava dizendo que ele foi conversar com um pastor. E esse pastor disse a ele: pastor Elias, na minha igreja, um convertido, para começar a fazer qualquer coisa para o Senhor, ele passa 1 ano e 6 meses sem fazer nada. E o pastor Elias Dantas, ele diz nesse vídeo: isso é um absurdo. Porque a partir do momento que alguém foi alcançado por Cristo, ele já deve ser incentivado para servi-lo. E ele dá um exemplo de um pastor chamado João Ximenes, um pastor que pastoreou a igreja congregacional em Campina Grande, na Paraíba. Ô terra maravilhosa, aleluia, chega a encher a boca d'água. Diz o pastor Elias Dantas que o pastor João Ximenes, ele plantou mais de 100 igrejas durante a sua vida. E qual era a estratégia do pastor João Ximenes? A estratégia dele era a seguinte: o camarada aceitou a Cristo, no outro domingo ele já está trazendo o seu testemunho. Por quê, pastor? Porque ele está ali sendo alcançado por Cristo, a maioria de seus amigos ainda não são cristãos. Então ele tem o seu rol de amigos completamente não cristãos. E ele precisa ser incentivado a começar a testemunhar para essa turma e trazer essa turma para ver o que é que o Senhor está fazendo na vida dele. Porque nós vamos passando o tempo e nós vamos deixando de ter amigos não cristãos. E aí a nossa vida fica só rodeada de crente. Isso é ruim, pastor? Não, isso não é ruim não. Mas o negócio é que a gente não tem mais amizade, não tem mais ligação com ninguém que não tem a nossa fé. Não tem mais conexão, não tem mais para quem pregar, não tem mais para quem evangelizar, porque a gente não conhece ninguém que não é crente. E um novo convertido, ele está chegando cheio de fogo, primeiro amor, ardendo no coração, está pregando em todo lado, se levanta na praça, vai no ônibus, vai, fala de Jesus em todo canto. O povo está pagando conta d'água lá e ele está falando de Jesus. Jesus é a água da vida, essa água aí vai acabar daqui a pouco. Mas Jesus, isso é o crente novo convertido, é o chato, que fala de Jesus em todo lugar. O povo vai comer, ele diz: não, vamos comer antes de orar. Para tudo, o camarada está com a garfo na boca, põe para fora. Para, vamos orar, é o novo convertido. E aí o pastor Elias Dantas diz: se a gente deixa isso passar, esse fogo começa a se apagar, daqui a pouco ele está igual aos outros, igual nós. Não pode acontecer isso. O discipulado, ele deve empurrar você para servir. Ele deve empurrar o discipulando a querer alcançar outras pessoas para Cristo. O discipulado, ele deve mostrar o sacerdócio universal dos crentes, que ele pode sim ser o missionário de Jesus,
Ele pode sim falar o que Jesus fez na vida dele. Talvez ele não tenha capacidade para concatenar um pensamento ou um sermão teológico, mas ele pode fazer como aquele cego de João 9:25. Quem foi que curou você? Não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Eu sei dizer o que Jesus fez comigo. Eu sei dizer o que Jesus fez na minha vida. Louvado seja Deus que quando o Senhor me alcançou, Ele me colocou num lugar onde o pastor tinha essa visão. E eu fui alcançado por Cristo numa semana e Ele falou para mim: Arielson, na próxima semana, vem música, vem melodia, vem para cá já. Arielson, na próxima semana você vai ter 2 minutos para falar no culto. Uma igreja pequenininha, pequenininha mesmo, umas 20, 30 pessoas. O pastor falou isso para mim, pastor Toninho. E aí o pastor Toninho falou aquilo para mim, eu falei: meu Deus, domingo que vem eu vou falar para a igreja. Tinha acabado de ser alcançado por Cristo. Aí fui para um culto durante a semana, em outra igreja, e eu ouvi o pastor pregar, uma pregação maravilhosa. Eu ouvi aquele pastor pregar, falei: meu Deus, está aí a mensagem de domingo. E escrevi tudo aquilo que o pastor pregou. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, as ilustrações, tudo, coloquei tudo no papel. Cheguei lá no próximo domingo, estava pronto. Aí o pastor Toninho falou: Arielson, vamos ouvir esse jovem, ele aceitou Jesus agora recente, vamos ouvir o Arielson aqui com uma saudação para nós. Aí eu fui lá, peguei aquele papelzinho que eu estava. Pai do Senhor, irmãos, vou agora falar do que Deus colocou no meu coração. Que Deus nada, eu tinha ouvido do pregador. Foi a pior mensagem que eu já preguei na minha vida. Mas eu desci dali muito entristecido, arrasado, arruinado. Eu digo: nunca mais eu prego na minha vida. Deus me livre, deu tão certo com o outro, por que não deu certo comigo? Até que esse pastor, cabeça branca, botou o braço dele, falou: meu filho, o pão de ontem não serve para hoje. O pão de hoje é o pão de hoje. Você não buscou o pão de hoje, né? Você trouxe de ontem. Eu falei: foi, pastor. Eu trouxe pão de ontem. Isso, o pão está estragado, meu filho. Você tinha que ter saído para colher pão de hoje. Pastor, como é que eu faço para colher pão de hoje? Você vai ler a palavra, vai orar, vai pedir a Deus, vai jejuar. Próximo domingo você vai ter 2 minutos de novo. Louvado seja Deus por aquele homem de Deus. Se talvez ele não tivesse feito aquilo, eu não estava aqui hoje. Porque no outro domingo foi tudo diferente. O pão tinha sido o pão de hoje. E eu saí dali dizendo: Deus tem algo na minha vida. O Senhor tem algo na minha vida. Eu amo pregar a palavra, eu amo falar de Jesus, eu amo anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Dali para frente eu estava na frente do espelho pregando para mim mesmo. Já teve alguém que fez essa doidice aqui? Pregar para o espelho. Mas eu pregava, eu acho que eu nunca preguei igual eu preguei dentro do banheiro naqueles dias, olhando no espelho dizendo: aceita Jesus. Parecia que tinha uma multidão na minha frente. Aceita! Jesus está aqui. Não sabia falar muita coisa, não, era só uns negocinhos. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levante a sua mão para Jesus hoje. Eu acho que os vizinhos, não sei o que pensavam de mim, mas ali dentro tinha um jovem que estava com o coração aceso para compartilhar, porque lá na igrejinha teve um senhorzinho cabeça branca que disse: vou te dar mais 2 minutos para você falar de Jesus. Você pode, meu irmão, servir a Deus. Você pode, meu querido, fazer mais. Você pode, meu irmão, ainda que não seja algo, mas você pode dizer: eu era cego e agora eu vejo. Jesus alcançou minha vida, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou meu ser.